Oi, tudo bem? Bom, agora nós vamos fazer aula de ciências, tá? Nessa aula, eu irei explicar as primeiras páginas da unidade 3, tá? Do capítulo 3 do caderno 1, sobre os componentes do planeta Terra. Então, o que eu vou pedir para depois? Eu vou explicar todo o conteúdo, só que eu vou precisar que depois vocês façam a leitura dessas páginas, tá? Vamos ver, da página 32, 33, 34 e 35, tá? São textos, somente a leitura, e esses textos é sobre o que eu vou explicar para vocês agora, tá bom? Vamos começar. Caderno 1, capítulo 3. Componentes do planeta Terra. Reconheceremos a água, o solo, as rochas e o ar como os principais elementos que compõem um ambiente natural. E nesse capítulo também nós iremos conhecer um pouco as características de cada componente. Ambientes naturais. Bom, a parte do planeta que pisamos nós chamamos de superfície terrestre. A água, o solo, as rochas e o ar são partes importantes da superfície terrestre, porque formam com os seres vivos os ambientes naturais. E eu já falei para vocês que ambientes naturais são aqueles que estão sob o controle da natureza, que não têm a interferência dos seres humanos. Eles podem ser aquáticos ou terrestres. Observe essas imagens. São 4 imagens de ambientes naturais que não tiveram a interferência do ser humano. Tem 3 imagens de ambientes naturais terrestres e uma imagem do ambiente natural aquático. Recursos naturais. O que são os recursos naturais? Para a sua sobrevivência, os seres vivos utilizam a luz do sol, a água e o solo em todas as suas atividades. Por isso, a luz do sol, a água e o solo são chamados de recursos naturais. Agora nós iremos ver um pouquinho de cada recurso natural. A luz do sol. A luz do sol é essencial para a vida no planeta. Ilumina e aquece a terra, ajuda as plantas e as águas a fabricarem seu próprio alimento, liberando o gás oxigênio e ajuda elas a crescerem e se desenvolverem também. O ar, outro recurso natural. Envolvendo a superfície terrestre, existe uma camada de ar que recebe o nome de atmosfera. Nessa imagem, vocês podem verificar que aqui parece assim uma manchinha assim, que é o planeta, uma manchinha, isso daqui é a atmosfera, tá? Que é uma camada de ar que nós temos no nosso planeta. A atmosfera ela é formada por uma mistura de gases que não tem cor e não tem cheiro. Por isso, quando respiramos e expiramos o ar, então a gente faz expira, o ar entra e sai do seu corpo sem que você perceba. É naturalmente você não fica pensando, vou colocar o ar para dentro, depois vou colocar o ar para fora. Não, é naturalmente que a gente respira, né? São muitos os gases presentes no ar. No entanto, 2 deles são muito importantes para a respiração dos seres vivos. Nós temos o oxigênio e o gás carbônico. Nessa imagem, vocês verificam, nós respiramos o oxigênio e
expiramos o gás carbônico. Então, entra o oxigênio do ar, quando a gente respira, e nós soltamos o gás carbônico. Tanto os seres humanos, os animais e as plantas também. Porém, as plantas também têm um outro processo onde ele faz ao contrário. Ele inspira o gás carbônico e solta o oxigênio, que é esse oxigênio que nós respiramos, que serve para nossa respiração, tá? Mas isso nós vamos ver depois, com mais calma, esse processo das plantas, tá bom? O solo, outro recurso natural. As rochas são as partes duras da superfície terrestre. Então, aqui nós temos algumas rochas aqui, ó. Aqui, tá vendo? Acima das rochas, na superfície terrestre, nós temos o solo. Então, nós temos o solo. Aqui. O solo é formado pelas rochas que vão se quebrando com o tempo, devido à chuva e o vento, e com a mistura dos restos de plantas e de animais que morreram e se decomporam, forma o solo que nós temos, que é o solo importante para as plantas nascerem e crescerem. Elas tiram a água e os nutrientes que elas necessitam para a sua sobrevivência. Alguns animais são muito importantes para a formação e manutenção do solo também. Temos um exemplo aí, a minhoca. A minhoca, ela cava verdadeiros túneis dentro do solo, ajudando a penetração da água e do ar. E as suas fezes, misturadas com o solo, formam uma substância chamada humus, que torna o solo mais fértil, com mais nutrientes para as plantas. Então, aqui, ó, conforme a minhoca ela anda debaixo da terra, ela vai formando esses túneis que servem para passar a água e o ar dentro do solo. Tá? Em seguida, agora, o que vocês irão fazer? Eu quero que vocês façam a atividade da página 37 de Ciências. Realizou o exercício 1, 2, 3 e 4. E na próxima aula de Ciências que nós teremos, eu irei primeiramente fazer a correção dessas páginas. Tá bom? Então, até a próxima!